Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, nós tivemos um panorama da segunda geração. Então, nós vimos que, ao contrário da primeira, a grande preocupação dessa segunda geração não é com a forma, mesmo porque todas as conquistas que precisariam ser feitas em relação à forma já tinham acontecido. Então, essa questão do verso branco, do verso livre, da linguagem coloquial dentro do texto, da poesia, do romance, isso já tinha sido absorvido, né? E as vanguardas europeias, de certa forma, elas já estavam assim acomodadas dentro da realidade cultural brasileira. Por outro lado, nós tínhamos um contexto social bastante complicado, né? Seja esse marcado pela Segunda Guerra Mundial, seja marcado pelas grandes ditaduras, seja pelos problemas locais mesmo. Por conta disso, nós vamos ter no Brasil, conforme nós vimos, três caminhos de poesia. Nós temos a poesia de tensão ideológica, de Carlos Drummond de Andrade. Nós temos o grupo dos poetas católicos, Vinícius, Cecília, Jorge de Lima, e temos a poesia surrealista de Jorge de Lima e Murilo Mendes. A ideia hoje é nós estudarmos, nós fazemos um panorama da poesia de Carlos Drummond de Andrade. A ideia não é estudar especificamente Claro Enigma, né? Isso vocês vão estudar à parte depois. A ideia é ver como o Claro Enigma se encaixa dentro da poesia drummondiana, onde isso efetivamente aparece, tá? Então vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês um panorama dessa poesia drummondiana, tá? Então vamos lá. Então, eu disse a vocês que toda a poesia do Drummond, ela parte dessa equação aqui, que é a equação do eu versus o mundo. Nós vimos na semana passada que esse eu versus o mundo não significa necessariamente eu contra o mundo, né? A moda dos românticos, por exemplo, mas significa eu tentando me encaixar no mundo em que eu estou, né? Perguntaram uma vez para o Drummond quais eram os temas da poesia dele. E ele elencou aí 9 temas diferentes, né? Então, a família, a terra natal, o cantar de amigos, 1, 2 argolinhas, uma tentativa da existência, como vocês têm no material de vocês. Esses temas todos, eles vão aparecer ao longo da poesia drummondiana. Eles vão aparecer em todas as fases da poesia drummondiana. A questão é que há determinados temas que aparecem mais numa fase do que noutra. Então, por exemplo, temas como a família, como a terra natal, aparecem mais na primeira fase. Temas como cantar de amigos, por exemplo, vão aparecer mais na segunda fase, que é a da poesia social. Então, de verdade, a crítica, né, costuma dividir a poesia do Drummond em 4 grandes fases, né? E essas 4 grandes fases, elas acomodam esses temas que o próprio Drummond localizou nos seus versos. Essas 4 grandes fases, né, elas estão relacionadas a essa temática de que eu falei a vocês do eu versus o mundo. E isso começa assim, começa na fase do eu maior que o mundo. Então, a primeira coisa é entender essa colocação aqui. Eu maior que o mundo não significa necessariamente eu mais importante que o mundo, no sentido arrogante da coisa, né? Mas é no sentido mais humilde do que isso possa parecer. Na verdade, a coisa significa assim: primeiro, eu falo de mim, certo? Primeiro, eu falo das minhas falhas. Primeiro, eu falo dos meus erros, né? Do meu espaço, da minha falta de pertencimento, da minha falta de encaixe, para depois eu falar do espaço que está à minha volta, né? Então, é muito complicado você analisar o mundo que está à sua volta se você não é capaz de analisar a você mesmo primeiro. Então, essa primeira fase do Drummond é uma fase em que ele se predispõe a analisar a si mesmo, a falar de si mesmo, né? E isso começa logo em 1930, com a publicação do livro Alguma Poesia. Veja que essa humildade de que eu falei a vocês, ela está no próprio título do livro, né? Alguma poesia. É como se ele dissesse assim para a gente, é alguma coisa aí
que eu escrevi para você. É como se não fosse grande coisa, né? Esse pronome indefinido, né? Ele determina esse tipo de atitude. E Brejo das Almas, de 1934. Bom, eu já disse a vocês em sala de aula que poesia a gente não fala a respeito, né? Dá até para fazer algumas considerações a respeito, mas poesia a gente precisa treinar o ouvido, né? Precisa aprender a ouvir poesia. E não é só para determinar o conteúdo dela, mas é para determinar a musicalidade, o ritmo, não é? A combinação de palavras que o escritor escolheu fazer, não é? Para criar realmente essa poesia que é a combinação poética, né, das palavras, tá? Então, vamos entender o que é esse O Maior que o Mundo. Dentro daqueles temas que o Drummond escolheu para a sua primeira fase, temas como a família, como a terra natal, como eu todo retorcido, e muitas vezes a própria poesia, são temas dominantes. Então, o Drummond começa alguma poesia com o texto chamado Poeta de Sete Faces, né? Ou a Poesia de Sete Faces. Então, o Poema de Sete Faces. Então, imagine o seguinte, é como se o poeta estivesse no centro de uma sala e olhasse para um canto e visse uma coisa e registrasse o que visse lá. Depois ele olhasse para outro canto, fizesse o registro, olhasse para o outro, fizesse o registro, e esses registros fossem se sobrepondo. Veja, ele não faz a análise daquilo que ele vê, ele só constata. Então, o Drummond dessa primeira fase é um Drummond que não se propõe a analisar o que está à sua volta, mas ele se propõe a reconhecer o que está à sua volta e, principalmente, tentar se enxergar nesse o que está à sua volta, certo? Tentar se olhar nesse espaço que ele está. Então, ele começa o poema assim. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. Repare como o texto começa. Ao dizer que ele nasceu sob o signo de um anjo torto, é como se ele justificasse essa gaucherie, essa tortuosidade, essa esquerdice, não é? Enquanto todo mundo tem um anjo de luz, um anjo iluminado, ele já diz assim, então, eu já nasci sob a égide de um anjo que vive na sombra, né? De um anjo torto, de um anjo que já nasceu para dar errado, né? E aí, esse anjo teria determinado que ele fosse gauche, que em francês significa esquerdo, significa torto. Foi a forma que o Drummond encontrou de reconhecer esse desencaixe, né? Essa sensação de não pertencimento. É basicamente isso, né? Essa sensação de não pertencimento que é o que ele sente diante desse mundo em que ele está, né? Essa gaucherie do Drummond vai aparecer sempre, viu? Vai aparecer até as últimas fases. Bom, aí na segunda estrofe, depois de se apresentar para nós como gauche, né? Ele diz assim, as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. À tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. E parou, tá certo? É só uma visão, tá? O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Estão vendo? Os meus olhos não perguntam nada. O trabalho dos olhos, do olhar drummondiano, é um trabalho de constatação só. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Repare que num momento como esse, a gente tem a sensação de que o Drummond surtou, né? A partir do momento que ele vê tantas coisas que não combinam, tantas coisas que não se harmonizam, tantas coisas que não se encaixam, né? É como se ele dissesse, o que eu estou fazendo aqui? Vocês vão perceber ao longo da poesia drummondiana
que o Drummond não gosta de se apanhar no momento de fraqueza, né? Ou no momento de sensibilidade, ou de grande sensibilidade. Então, quando ele percebe que vai ser apanhado no momento assim, ele joga com a ironia, né? A ironia é a grande arma do Drummond. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Tá vendo? Olha só, não é? Você quer que eu mudo de nome? Então, eu mudo. Eu vou me chamar Raimundo. Raimundo rima com mundo, tá bom para você? Aí dá certo? Na sua equação funciona, não é? Aí ele termina o poema assim. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, ao terminar o poema, ele dá a justificativa final. Olha, desculpa aí, tá certo? As estrofes não se encaixam porque eu estava bêbado, né? Só bêbado mesmo para fazer um poema de montagem cubista como esse. Gente, então, o Drummond não estava bêbado, né? O Drummond só está apresentando a você um mundo que não faz muito sentido, né? O mundo em que as coisas simplesmente não têm continuidade. O mundo que é difícil de traduzir, né? O mundo que ele colocou num poema publicado em 1928 na revista da Antropofagia, que gerou um escândalo sem tamanho e que vai ser publicado nesse primeiro livro também, ou alguma poesia. É aquele poeminha que diz assim: tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse fato na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, quando Drummond escreveu o poema No Meio do Caminho e publicou na revista da Antropofagia, o que ele queria dizer com isso era o óbvio, né? Era que sempre havia e sempre haverá uma pedra no caminho de todo mundo, certo? Sempre haverá alguma coisa que você precisa remover, né? Algum obstáculo a ser transposto. Acontece que os detratores do modernismo começaram a usar esse poeminha, como o próprio Drummond chamava, o poeminha da pedra, né? Para ridicularizar o modernismo. E isso deixava o Drummond muito irritado. O Drummond nunca se irritou das pessoas criticarem a poesia dele. É um direito de cada um, né? As pessoas podem gostar ou não gostar. Mas usar o poema dele para criticar o modernismo era um negócio que era um pouco demais para ele, né? E vocês sabem que ele chegou a juntar todas as críticas que fizeram sobre o poema No Meio do Caminho. E segundo ele é autor confesso desse poema, que serviu para dividir o Brasil em duas categorias mentais: quem entendeu e quem não entendeu, né? O Drummond nunca achou que o poema era grande coisa, sabe? Mas essa coisa de usar o poema para ridicularizar o modernismo, olha, realmente era um pouco demais. Era só mais uma prova, né, desse desencaixe do Gauche e prova também de que o mundo é um negócio que não faz sentido. Por isso que ele escreve lá no Brejo das Almas: Carlos, o amor é isso mesmo que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira. Ninguém sabe o que será. Inútil você resistir. Não se mate, Carlos. Então, veja, não é um Drummond questionador. É um Drummond contemplativo. Eu falei a vocês que o Drummond dessa fase não gosta de se apanhar num momento emotivo, mas sabe que de vez em quando ele dá umas escorregadas, né? Há um poema lá no Alguma Poesia, chamado Lagoa, em que ele diz assim: eu não vi o mar, não sei se o mar é bravo, o mar não me importa. Eu vi a lagoa sim é linda e calma também. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Então veja, é um momento lírico,
contemplativo, poético, sem nenhuma ironia, como se de repente essa gaucherie do Drummond saísse de cena, né? Para mostrar só o cidadão itamirano, né? O indivíduo nascido em Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais, estado sem praia, mas que tem lagoa, que tem rio, tá certo? Enfim, né? Cuja beleza pode ser vista em outro lugar. Então, esse Drummond dessa fase é um Drummond que olha para si. Mas isso, gente, vai até a década de 40. Em 1940, Drummond publica Sentimento do Mundo. Em 42, José. Em 45, A Rosa do Povo. Portanto, estamos na década de 40. Essa é a fase em que o Drummond vai dizer a você: minha mão está suja, é preciso cortá-la. Isso se relaciona ao eu menor que o mundo. É como se Drummond olhasse para você de repente e dissesse: olhe, enquanto eu falava aí da minha gaucherie, da minha tortuosidade, o mundo explodia. O mundo estourava na Segunda Guerra. O mundo era acometido pelas grandes ditaduras. O mundo adoecia. Então, o Drummond dessa fase não deixa de ser gauche. Isso ele nunca vai deixar de ser. Isso é a natureza gauche do poeta, né? Mas é o Drummond que vai se colocar em segundo plano e vai colocar a poesia dele a serviço do mundo em que ele está. É um Drummond que ainda acredita que se as pessoas assim se unirem, como ele vai escrever em Mãos Dadas, né, as pessoas podem fazer alguma coisa. E as pessoas podem fazer alguma coisa dentro daquilo que elas sabem fazer. Não pensem vocês que vocês vão encontrar aqui um Drummond romântico. O Drummond sempre foi avesso, viu, pessoal, a qualquer tipo de sentimentalismo, a qualquer tipo de romantismo. Por isso que ele começa o Sentimento do Mundo assim: tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Então, é como se ele chegasse para você e dissesse: sabe o que eu sei fazer? Eu sei escrever. Então, sabendo escrever, é isso que eu vou fazer. Eu vou escrever. Eu vou colocar a minha poesia a serviço do mundo. E quem sabe a minha poesia, de repente, pode tocar as pessoas, né? Num dos textos dessa fase, um texto chamado O Elefante, né? O Drummond diz que fabrica um elefante com poucos recursos. Então a gente já percebe que não é um elefante de verdade, não é? É um elefante estilizado. É um elefante, como ele mesmo diz, cheio de algodão, com flores em volta, uma cauda que ameaça cair a qualquer momento, uma tromba que é a parte mais interessante do animal, enfim. Vocês acreditam que ele manda o elefante para a rua? Esse elefante vai passando assim pelas pessoas. Gente, é um elefante. Tudo bem que é de mentira, mas o negócio é grande, tá certo? É um elefante, ué. E ele vai passando assim pelas pessoas, ele se encosta nas pessoas e vocês acreditam que as pessoas não olham para ele, não veem passar. E depois que esse elefante caminha o dia inteiro, ele volta para casa. Como diz o poeta, ele volta qual mito desmontado. O Drummond dessa fase, ele acredita que, mesmo que a gente faça muito esforço, mesmo que dê errado, vale a pena fazer. Então, esse elefante que vai para a rua e volta desmontado, quando chega, o Drummond o remonta, e aí ele escreve assim: não faz mal, amanhã eu recomeço, eu e meu elefante, em que amo disfarçar-me. Então, o Ghost agora não é o Carlos. O Ghost é o elefante. É o elefante que representa essa poesia que vai para a rua, que mesmo que grandiosa, nem sempre é vista pelas pessoas. Mas vale a pena continuar falando a respeito dela? Sempre.
sempre vale. É bem essa ideia que fica lá, né? Sempre vale. O Drummond dessa fase de poesia social, ele é o Zé, né? Vocês talvez tenham um pouco de dificuldade de entender o que significa, na época do Drummond, dizer que ele é o Zé, né? Mas pense que na época do Drummond, os homens ou eram Josés, ou eram Antônios, ou eram Joões, né? E as mulheres, por sua vez, eram Maria alguma coisa Maria. Então, dizer que o indivíduo é o Zé é dizer que ele é qualquer um. Então, o Drummond, ele é qualquer um. Ele se coloca como qualquer um. Ele é aquele qualquer um que está no meio das pessoas, que sofre as mesmas coisas que as pessoas sofrem e que está buscando exatamente os mesmos objetivos. Ele tem respostas? Claro que não. Ele tem perguntas, muitas perguntas. E agora, José? A festa acabou. O povo sumiu. A noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode. O bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu terno de ouro, sua biblioteca, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você tocasse a valsa vienense, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Então, o Drummond da segunda fase não é um Drummond que tem respostas, é um Drummond que tem perguntas. Muitas perguntas. E esse Drummond de muitas perguntas é aquele Drummond que está buscando respostas num mundo muito difícil. Num mundo muito difícil de você buscar, de você encontrar o que fazer. Mas olha, esse Drummond dessa segunda fase é um Drummond jovem. E isso é importante, é jovem, né? E por ser jovem, ele acredita que existe saída. A Rosa do Povo, que é um livro publicado em 1945, veja que não é à toa que esse livro tenha sido publicado exatamente no ano em que termina a Segunda Guerra Mundial, né? É importante isso. E é justamente no ano da Segunda Guerra que o Drummond vai dizer que existe uma esperança. Eu falei para vocês no começo da aula que o Drummond não acha que existe uma saída milagrosa, né? O Drummond tem muitos pés no chão, né, gente? Então ele não vai achar que as pessoas tomam um jeito de repente. Mas ele acha que existe uma possibilidade, porque a gente tem que aprender, né? De algum jeito a gente tem que aprender. E a gente precisa aprender com os erros que faz. A Rosa do Povo, se por um lado, lá no Vinícius de Moraes, a rosa é associada à anti-rosa, quando ele fala da rosa de Hiroshima, né? A rosa do Drummond é a rosa que nasceu na rua. Talvez vocês tenham visto a Fernanda Montenegro interpretar o poema A Flor e a Náusea na abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ele é um poema muito longo, mas eu quero mostrar só um pedacinho para vocês, o pedaço final, né? Ao final desse poema, o Drummond diz assim: uma flor nasceu na rua, passem de longe ônibus,
rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Seu nome não se sabe, seu nome não está nos livros. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o medo, o tédio, o nojo e o ódio. Veja que a esperança do Drummond não é uma rosa nobre, nem uma flor exótica. É uma flor sem nome que fura o asfalto e ilude a polícia. Então, é uma esperançazinha de nada, mas tá lá, né? Porque é a esperança de que as pessoas tenham aprendido com a experiência que tiveram. Acontece que a gente chega aqui à fase do Claro Enigma. O livro Claro Enigma é publicado em 1951. E é a fase do Drummond do eu igual ao mundo, não é? E, pois é, os homens participam da Segunda Guerra, né? Presenciam os horrores dos campos de concentração e as perseguições das grandes ditaduras. Nem a gente aqui no Brasil ficou de trás, né? É óbvio que a gente também ia ter a nossa. Mas aprender alguma coisa? Claro que não, né? Os homens enfiam o mundo numa guerra fria. Não é à toa, gente, que o nome do livro é Claro Enigma. Olhem o tamanho desse paradoxo. Porque se uma coisa é enigmática, olha, não é para ela ser clara, tá certo? Mas o mundo é um negócio que é tão sem sentido que a melhor maneira que o Drummond encontrou de chamar esse livro foi assim, de Claro Enigma. Algo realmente difícil de ser entendido, né? Então, depois vocês vão ver esse livro com detalhes, né, numa aula específica para isso. Mas o livro Claro Enigma, dividido aí em suas partes, né, vai mostrar assim um Drummond meio que desencantado, sabe? Isso representa, isso explica o tom pessimista que esse livro tem. Justamente por isso, né? É como aquele poema lá das perguntas em forma de cavalo marinho, né? São muitas perguntas e para nenhuma delas tem resposta. Mas talvez seja nas nossas reflexões que esteja a maior beleza, né? Não é à toa lá que no Memória ele diz assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, a beleza, se é que ela ainda existe, ela fica na memória, né? Mas não nesse mundo que não faz sentido. Não é à toa que num dos poemas mais importantes de Claro Enigma, que é A Máquina do Mundo, né? Essa é a última parte do livro, você tem o eu poético que se depara com uma máquina do mundo, que nada mais é do que uma geringonça no meio da rua, né? E ele se coloca ali para desvendá-la, né? Se coloca ali para observá-la, mas ele prefere virar as costas e ir embora, né? Que talvez não haja muito o que ser desvendado lá. Bom, ao fim e ao cabo, né, chegamos à poesia objectual. A apostila de vocês vai até aqui, né? É quando Drummond escreve Lição de Coisas. Isso vai gerar principalmente aqueles poemas do Drummond que trazem brincadeiras de palavras, né? Uma, duas argolinhas, né? Que é o Lição de Coisas. Acontece, gente, que quando Drummond morreu, em 1984, ele publicou esse livro aqui, Corpo, né? E o livro Corpo, para a gente caminhar aqui para a nossa finalização, ele explica, finalmente, por que o Drummond
nunca vai deixar de ser Gucci, né? Como ele mesmo diz no comecinho do livro, o meu corpo, não o meu corpo, meu invólucro selado, meu revólver de assustar, que a mim, de mim ele esconde. Então, o Drummond, ou provavelmente nós também, todos nós, né? Vamos sempre ser Gauches, porque o nosso maior disfarce não é o José, enfim, o nosso maior disfarce é o corpo mesmo, né? As pessoas olham para nós e elas juram que estão vendo a gente, mas o que elas estão vendo é um invólucro selado. Elas estão vendo o que a gente deixa que elas vejam. Bom, depois da morte do Drummond, foi publicado esse livro aqui, O Amor Natural. Curiosamente, O Amor Natural é um livro de poemas eróticos do Drummond. Vocês sabem que o Drummond, ele deixou esse livro pronto antes de morrer e não publicou, né? E ele não publicou porque ele não queria que ninguém fosse perguntar para ele o que ele tinha escrito, tá certo? Hoje, não é tão difícil saber por que ele escreveu, né? Afinal, se o corpo é o maior disfarce que a gente tem, por que não dar às coisas o nome que as coisas têm, né? Então, O Amor Natural é um livro que deu bastante polêmica na época que foi publicado, tá certo? Mas, na verdade, não é para polemizar tanto assim, né? É só uma forma de descarnar mesmo, né? Descarnar completamente aquilo que é o nosso invólucro selado. E aí, em 96, foi publicado, também póstumamente, o último livro do Drummond, que é o Adeus ao Drummond, por isso que se chama Faroel, né? É o adeus aos amigos, é o adeus a si mesmo, não é? Mas é principalmente o adeus a nós. E aí é assim que eu queria terminar, né? Na orelha desse livro está escrito assim: aos leitores, essa palavra tudo, gratidão. Então o Drummond vai sair de cena agradecendo a gente. O que é um negócio muito esquisito, porque você imagina o seguinte, né? com tantos seres humanos, né? Que fazem a gente ter meio vergonha de ser gente, né? De repente é esquisito você ter um poeta que é literalmente o oposto disso e sai de cena nos agradecendo. Exatamente, sai, não é? E talvez seja essa a maior lição que o Drummond possa deixar para nós. Gente, o maior poeta do mundo, ele não existe se ninguém ler o que ele escreveu. Do mesmo modo que não adianta existir o melhor médico se ele não tiver pacientes, o melhor professor se ele não tiver alunos, né? Então, mesmo que você esqueça uma série de coisas que você aprende nas aulas de literatura, esse é o tipo de coisa que você não deve esquecer, né? Todos nós só existimos em função do outro. Todas as coisas que nós fazemos, elas só têm sentido porque, de alguma forma, o mundo vai usar isso de algum jeito. E a poesia do Drummond ficou aí para mostrar isso para nós, certo? É uma poesia combativa, né? É uma poesia que vai dialogar com esse mundo e vai tentar, dentro daquilo que ele sabia fazer o melhor possível, tá certo? Então é isso, gente, boa semana para vocês. Semana que vem nós corrigimos os exercícios a respeito disso. Um grande beijo a todos vocês.